petulância. Então você me aparece aqui sem uma tese, sem argumentos e sem uma proposta de intervenção? Vá já assistir a Hora do Enem. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de redação. Foram mais de 4 milhões e 100 mil textos corrigidos em 2018. 55 tiraram nota 1000, 42 mulheres. E a gente entrevista uma delas. Mas antes, eu lembro que se você perder algum episódio, é só ir lá em tvescola.org.br e clicar em programas. E tem também o youtube.com/TV Escola. Agora sim, ela que é uma das participantes que tirou nota 1000 na redação em 2018, quando o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Imaginava que ia tirar nota 1000? Não, acho que ninguém imagina que eu vou tirar a nota máxima, assim, que é tão difícil de tirar. Mas eu esperava uma nota boa, porque eu me preparei realmente, mas 1000, não. Como que foi essa preparação? Então, a redação eu fazia uma vez por semana no primeiro semestre, depois passei para 2 vezes por semana, mas nunca fazendo além do necessário também, porque tem outras coisas para se fazer, né, pro Enem. E foi o seu primeiro Enem? Não, eu já tinha feito um de treineira no segundo ano, em 2016. Depois fiz do terceiro ano e agora fiz mais um. Já conhecia a prova e tal. Vale muito a pena você fazer de treineiro para ver como é que é, né, o clima e tudo. Ver as horas também de prova. É muito importante você se acostumar com isso. Quero saber as notas, então, das redações anteriores. A primeira foi 700 e alguma coisa, que eu nem lembro direito. A segunda foi 920 e a terceira agora é 1000. E qual foi a sensação de ver a nota 1000? Foi tipo um sonho mesmo, porque eu não esperava isso e eu já tinha sonhado algumas vezes com esse resultado, ou com esse ou com outros que eu me dava mal, né, que era um pesadelo. Eu acho que ainda não caiu a ficha, porque é uma coisa que a gente falava como se fosse impossível, né? E aí eu vou lá e tiro isso, é uma coisa de louco mesmo. Bom, qual foi a primeira pessoa que você contou? Meu namorado estava do meu lado, né? Sabendo que eu estava nervosa ali para ver a nota. Eu olhei para ele e estava totalmente desacreditada no que eu estava vendo. E eu falei, tipo, tirei 1000. E foi assim, entendeu? Aí depois contei pros meus pais, saí pulando, gritando. Os pais sofrem muito quando o filho tá lá participando do Enem, quando vai fazer a prova, fica preocupado. Quero saber como é que foi. Pô, quando eu desci, falei pros meus pais, eles já ficaram meio, caraca, como assim? E aí minha mãe já me pegou assim no colo, ficou me abraçando. Já falou também que daqui a pouco iam querer entrevistar, um monte de coisa. Foi muito louco. Aí veio a inscrição no SISU. Que curso que você escolheu? Medicina. Dei preferência às faculdades aqui do Rio, né? UFRJ, UF e Unirio. Você sempre quis fazer medicina? Não, quando eu era criança eu queria fazer, mas aí eu fui me distanciando conforme eu fui crescendo. E aí no meu terceiro ano eu estudei um ano inteiro para psicologia, que na minha cabeça eu tinha certeza que queria psicologia. E aí, uma semana mais ou menos antes do Enem, eu comecei a ter certeza que eu queria medicina. E aí eu acabei deixando um ano, né, de lado para fazer outro e acabou que deu certo, pelo menos pro 1000 da redação, né? Agora eu quero saber, lá na hora da prova, qual foi sua estratégia? Você começou pela redação ou não? Começou pelas questões, aí voltava na redação? Como é que foi? Não, comecei pela redação, porque não consigo fazer outra coisa na prova antes da redação. E comecei fazendo o rascunho, né, os tópicos, comecei escrevendo, fazendo a interpretação do tema. Eu peguei o tema e analisei cada palavra, fui procurando sinônimos, porque é muito fácil você tangenciar num tema como esse, né, que é muito complexo, cheio de coisas. Então, tinha que começar por aí. Não, mas eu aposto que você fez rapidinho, né? Meia horinha, máximo 35 minutos, já estava feito. Não. 2 horas. Demorei bastante. Não é o recomendável.
Inclusive, tem que treinar o tempo. Eu treinei, mas nesse tema eu fiquei muito nervosa no início, então eu acabei atrasando. Só que no final consegui direcionar o tempo para as questões depois no que eu tinha mais facilidade. Então, acabou que deu tudo certo. Essa troca de curso mudou sua rotina de estudos? Mudou completamente, porque medicina é muito mais concorrido, né? Você tem que ficar muito mais tempo lá, as matérias específicas são diferentes. Então é muito mais complexo, infelizmente, né? E a gente tem que focar muito mais por conta disso. Mas e aí, você aumentou a carga horária? Você Sim. estudou mais dias por semana? Fez mais redação? Sim, fiz mais tudo. Fiz mais simulados, fiz mais revisões, fiz mais exercícios de todas as matérias, mais tudo. Duda, a gente conversou com mais uma participante que tirou nota 1000 na redação do Enem 2018. É a Isabel Petrenko. Isabel, como você organizou seus estudos durante o ano? Conta pra gente. Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. Os meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, a ler, a escrever. E redação sempre me conquistou muito, sempre me chamou muita atenção. Porque eu sempre gostei muito de colocar o meu ponto de vista, reafirmar o meu ponto de vista. Então, no terceiro ano, em 2017, eu intensifiquei mais a minha rotina de estudos e ficava no colégio depois da aula, eu estudava de manhã e ficava estudando no colégio. Às vezes tinha monitoria, então eu ia para tirar dúvidas. Em relação à redação, a gente tinha uma correção individualizada, então eu sempre busquei ter muitos exemplares, né, muitos temas para entregar e sempre aprimorando a minha estrutura textual. E no ano passado eu mantive isso, continuei estudando, eu fazia o cursinho de manhã, então à tarde eu estudava muito, fiz um cronograma de estudos eu mesma, tentando realocar as disciplinas para eu saber me orientar certinho e conseguir me organizar. E sempre tirava um tempo para redação, porque redação pesa muito no Enem e eu sempre valorizei muito isso. E qual foi sua maior dificuldade na hora de escrever uma redação nota 1000? Então, normalmente, eu tinha mais dificuldade na introdução, porque você tem que saber começar o texto e é na introdução que você reorienta, né, o corretor e mostra quais são os seus objetivos para falar sobre aquele tema. Então, às vezes, eu ficava em branco, porque tinha que começar de uma forma diferente, dependendo do tema. Eu buscava sempre fazer uma estrutura, um esboço, para me organizar. Então, eu fazia de forma detalhada sobre o que eu queria falar, qual interdisciplinaridade eu ia usar. E isso me ajudava a me orientar e saber como que eu queria estruturar a minha redação. Foi a primeira vez que você fez o Enem? Foi a terceira vez que eu prestei vestibular, que fiz a prova do Enem. E em 2016 foi o primeiro ano, porque eu estava no segundo ano do ensino médio, então eu quis treinar para conhecer a prova, me preparar melhor. Em 2017 foi o terceiro ano de fato e como não atingiu tanto as minhas expectativas, eu resolvi fazer o Enem de novo ano passado e consegui tirar o tão famoso, tão sonhado 1000, né? Valeu, Isabel. Muito obrigado mesmo, viu? Qual a importância de se praticar a escrita, para além da redação do Enem? Eu acho que é muito importante para criatividade mesmo, às vezes você nem sabe que é capaz de escrever e você vai lá, escreve e vê que ficou bom, e mesmo que não seja para um vestibular, né? Às vezes, você escrevendo, você coloca algumas emoções para fora, tem uma catarse, né? E você sempre gostou de escrever? Sempre gostei. Desde que eu fazia redação, assim, no fundamental, já gostava de escrever, de ler também. E para aquela galera que fala, eu não gosto de escrever, eu não acho legal, qual o seu conselho? Você lendo redações antigas que tiraram nota 1000, você vai aperfeiçoando. Não é necessário, assim, realmente você gostar muito para fazer uma boa redação, eu acho. Agora eu gostaria de um conselho para a galera que vai fazer o Enem esse ano. Você que tirou a nota 1000 na redação. Eu acho que o mais importante é você pensar que você está preparado, porque quando você respira e releia, você vê que você consegue realmente escrever sobre aquilo, ou então fazer alguma questão que você, de início, achou que não conseguia. Eu acho que você ter a noção que você estudou, eu acho que
você levar isso para você na hora da prova é o mais importante. Agora, você só estudava? Não tinha aquele momento para relaxar, para sair com os amigos, bater um Tinha. papo? Óbvio que tinha. Mas como assim? Você se organizava? Fim de semana eu posso sair? Não? Sim. Eu fazia o que era necessário de segunda a sexta, sábado simulado de manhã. E aí depois saía, tinha o meu momento, né? E aí, claro que em alguns momentos você tem que repor uma matéria atrasada, essas coisas do tipo, mas no geral, eu acho que é muito importante você ter esse momento, porque senão você pira. Bom, então exercitar é fundamental, né? Fazer os exercícios e tudo mais. Mas administrar o tempo talvez seja a chave. É bem importante também. Mas, assim, como eu disse, eu demorei bastante na redação e consegui mesmo assim. Eu acho que a prova toda tem que ser levada em conta, né? Não é só a redação. Tem que realmente dar uma treinada nisso, durar ali até 1h30, 1h15. Eu acho que é o ideal. Em algum momento você imaginou que o tema poderia ser manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Não com toda essa complexidade. Pois é, a gente embola só no falar, né? Mas você imaginava? Não, eu até imaginava alguma coisa relacionada à tecnologia, porque isso tem muito a ver com o momento que a gente viveu agora nas eleições e nos Estados Unidos também, nas eleições dos Estados Unidos. Mas até se cotava bastante, mas com essa complexidade assim toda, não imaginava de jeito nenhum. E qual foi a primeira coisa que você pensou quando você se viu ali de cara pro tema? Cara, a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu li, quando eu vi que era uma coisa, assim, que falava de dados da internet, eu fiquei desesperada. Porque eu não entendo nada de internet, de tecnologia. As pessoas acham que eu entendo porque eu sou jovem, mas não. E depois que eu li com calma, eu fui vendo que não, que dava para argumentar e tudo mais. E por onde que você começou? Eu comecei fazendo a interpretação do tema, pegando cada palavra, porque é um tema que é muito fácil tangenciar, né? Então eu busquei amarrar tudo direitinho, não esquecer de nenhum detalhe em nenhum momento. E aí, a partir daí, eu fui fazendo tópicos de várias citações, referências, né, que eu poderia usar e argumentos que eu poderia usar também. E fui selecionando os mais pertinentes, né? E aí, a partir daí, eu comecei a montar a redação. Bom, na introdução, você apresenta a tese. Você lembra como você construiu a sua? Sim. Eu primeiro vi exatamente o que eu ia falar em cada parágrafo. E aí eu fiz o que chamam de tese organizadora, né, que funciona muito bem para o Enem, que você apresenta mais ou menos o que você vai falar em cada parágrafo. Eu prefiro usar uma maneira assim, um pouco mais geral de apresentar, entendeu? Tem um âmbito social, e aí desenvolver melhor isso no parágrafo, em vez de ser muito específica e acabar usando a tese quase que como um parágrafo, né? Eu fazia muito isso no início do ano e fui melhorando ao longo do tempo. Bom, depois de pensar na tese, eu quero saber como você construiu seus argumentos. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falei da indústria cultural, né, da utilização dos meios de comunicação para divulgar padrões de consumo, principalmente, né? E no segundo parágrafo eu falei mais sobre o comportamento mesmo das pessoas, de, às vezes, receber as notícias assim muito passivamente, né? De não procurar ver se aquilo realmente é pertinente e tudo mais. Ou seja, você falou de fontes, né? De verificar a fonte, ver se ela é confiável ou não. Isso é fundamental na hora de estudar, né? Desde lá já é importante, né? Desde lá. E como você faz? Você sempre fez isso também, de verificar, questionar tudo? Eu sempre gostei muito de querer saber as coisas que tem por trás, pro cara, será que é assim mesmo, sabe? Questionar, buscar o conhecimento traz repertório. Repertório é fundamental. Sim. Bom, mas a gente fala de repertório, a gente já pensa numa citação. Você recorreu a algum autor conhecido, alguma coisa do tipo? Na introdução, eu usei o livro 1984. E no D1, eu usei Indústria Cultural, né, da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu usei uma frase do Marshall McLuhan, que diz: os homens criam as ferramentas e as ferramentas que criam os homens. Eu achei que coube muito bem nesse tema
Inclusive, eu nem tinha gravado essa frase até um pouquinho antes do Enem. Eu coloquei na minha cabeceira, assim, algumas frases e ela estava lá. Então me ajudou bastante também. Tem algum momento da construção do seu texto em que você teve mais trabalho? Sim, na proposta de intervenção. Por quê? Porque foi o primeiro tema, ou em muito tempo, ou então o primeiro tema do Enem mesmo, que não restringia ao Brasil. E assim, a proposta de intervenção sempre era uma coisa relacionada ao governo, uma coisa relacionada ao contexto nacional, né? E aí ficou meio em aberto, sabe? No ano passado, quase perto do Enem, né, eles disseram que tinha que fazer uma proposta para cada argumento. Então, eu fiz uma relacionada ao contexto nacional e outra mais comportamental, assim, que era mais no geral. Duda, a gente conversou com mais uma candidata que tirou nota 1000 na redação. É a Maria Fernanda Brandão. E aí, como é que foi lá na hora de escrever o texto? Alguma coisa saiu diferente do que você esperava? No rascunho, sim. Eu começava a escrever, aí eu parava assim, aí eu lia de novo e eu ficava assim, tá, o que eu tô falando aqui? Não faz nenhum sentido. E aí eu tinha que começar tudo de novo, tanto é que eu nem pude, depois que eu fiz a redação, nem pude rever o meu rascunho para ver o que eu escrevi, porque tava uma bagunça, tava as partes, a introdução tava na primeira, na folha de rascunho normal, mas o segundo parágrafo de desenvolvimento estava na página de trás do caderno do Enem. Então não dava para ler nada, só a introdução que dá para ter uma ideia do que eu escrevi. Mas o resto foi... Então, por isso que eu fiquei mais nervosa ainda. Então não deu para ser tão organizada como na hora de treinar em casa? Eu tentei, eu normalmente faço isso quando eu treino, fazia isso quando eu treinava para redação. Só que na hora vem o nervosismo, aí eu escrevo uma palavra, aí eu vejo, essa palavra não tá certa. Aí a rasura, aí pronto, foi uma bagunça, aí eu desisto daquela parte, aí eu começo a escrever em outra parte. Foi bem assim, minha mão tremia muito também, então foi difícil, impraticável fazer organizadinho como deveria ser. E se você tivesse que dar 2 dicas pro pessoal que tem a nota 1000 como meta? Ler redações de outras pessoas, se habituar aos erros mais comuns. Corrigir, é tipo, você, por exemplo, a parte de proposta de intervenção. Você vai lá corrigir da pessoa ou a sua própria, aí você fica vendo ação, agente, essas coisas, ver se tem tudo ali bonitinho, detalhamento, e aí você já se acostuma com o que você tem que colocar. Na hora que você for fazer a sua proposta, você já tem lá, tem que colocar agente, ação, todas essas coisas e aí você não esquece de nada e consegue a competência máxima, a nota máxima. Muita gente quer colocar palavras difíceis, essas coisas, mas não é necessário. Pode até, às vezes, tirar um pouco o seu tempo, você fica pensando, qual palavra difícil eu posso colocar aqui? Mas você tem que focar na sua argumentação. Acho que a palavra mais difícil que eu usei foi intrínseca. E essa palavra que eu fiquei até na dúvida de se era intrínseca ou intrínseca. Mas aí eu consegui colocar certo. E focar mesmo na fluidez. Você terminar de escrever e tá lá o seu argumento. A pessoa vai ler e vai falar, entendi o que ela quer dizer. Mesmo não precisa concordar nem nada, mas saber, essa pessoa tem um ponto, entendi o que ela quer dizer. Bom, o calcanhar de Aquiles da Maria Fernanda foi escrever o rascunho. Qual foi o seu? Eu acho que o meu foi a proposta de intervenção, Sim. que foi confusa naquele sentido, e também o desespero inicial. Eu acho que foi também uma falta de confiança ali no início que me fez demorar bastante tempo. E alguma coisa saiu diferente do que você planejou? Eu acho que tudo saiu diferente, porque é uma coisa muito inesperada, né? Eu até achava que o tema ia ser uma coisa nada a ver. Fugiu tudo do controle, assim. Foi mais ou menos isso. Fugiu tudo do controle, mas dentro do que eu consegui fazer, né? Vê se eu tô certo. Tava tudo fora do que você imaginava, mas você já estava preparada para aquilo que veio. Isso. E para lidar com uma situação dessa, você se preparou, uma situação tensa e tudo mais. Tem muita gente que está em casa, que está se preparando, fica tenso, fica nervoso, eu tenho que estudar e tal. Qual o seu conselho para essa galera, para eles relaxarem? Então, eu acho que é muito importante você ter a noção de que você não é um robô, você não é uma máquina. Você precisa de descanso, você precisa
despertar um interesse também na matéria, que às vezes tu acha que não vai se interessar de maneira nenhuma, tipo eu com matemática, essas coisas. Mas às vezes você entendendo, você até tem um prazer de fazer as questões e tudo mais. E na hora da prova também, você ter a noção de que está preparado, eu acho que é a melhor coisa para ficar mais tranquilo. Quero saber da comemoração quando você soube da nota e que vai rolar. E aí, como foi? Viajou, fez festa, chamou os amigos? Fui para um rodízio. Foi pro rodízio? Coisa boa. É, foi muito bom. E comemorei, né, com os meus amigos, com o meu namorado, com a minha família. A ficha caiu? Eu acho que ainda não. Eu acho que é uma coisa que, né, como eu disse, a gente lá no pré-vestibular vê como impossível, vê como quem tira 1000 é sobre-humano. E aí eu vou lá e tiro 1000, tipo, caraca, como assim? Eu acho que ainda não deu pra entender tudo isso exatamente, sabe? Isso mostra que é possível, né? Mostra que é possível, realmente. Mas aí, já sabe qual a especialização que você vai fazer na medicina? Eu penso em fazer psiquiatria, neurologia, que não foge muito do que eu queria fazer antes, né, que é psicologia. Mas pode ser também que eu mude, de repente, para outras coisas que eu não sei, que eu possa me interessar depois. Nessa preparação, teve algum professor ou professora que foi, assim, fundamental para sua nota, para o seu desempenho? Sim. O professor de química, que eu não entendia nada de química, e ele me fez ficar apaixonada por química, que é o Marcelo Cruz, muito perfeito professor de química. É a minha professora que teve, inclusive, 2 alunas, eu e mais outra, que tiraram 1000 de 55 pessoas. 2 pessoas serem alunas dela é muita coisa, né? Sim. Amanda Dinucci, nossa, incrível. E David Gonçalves também, meu professor do ano passado, que mudou minha nota de 700 para 920 também. Foram todos muito importantes, mas claro que não só eles. De biologia também, de história, de geografia, de sociologia, filosofia. Inclusive, David Gonçalves esteve aqui no nosso programa. Valeu, professor! Oi, João! Bom, e eu queria que você mandasse um recado, então, para eles, assim, diretamente para eles. Pode olhar na câmera da verdade e mandar um recado para eles. Primeira coisa é gratidão demais, porque me fizeram acreditar que eu realmente poderia fazer o que eu queria fazer quando eu era criança, que era medicina, e que eu estava totalmente desacreditada. E eu acho que me fizeram ter um gosto por estudar que eu realmente tinha perdido. Eu acho que o principal é isso, gratidão sempre. É isso. Aproveita então e já manda um recado para a galera que está se preparando. Por favor, aquele motivacional, mostrar para eles que eles podem. Eu vi a diferença que faz um professor que é respeitado pela instituição que ele trabalha, pelos alunos, né? Muito importante. Então, se você for fazer um cursinho ou estudar em alguma escola, eu acho que é muito importante você ver como o professor é tratado ali e cobrar dos seus colegas também, que respeitem sempre, porque é muito importante. Dedicação, né? É, dedicação, sim. É muito importante também. Duda, muito obrigado mesmo. Parabéns. Obrigada. Pelo resultado. Sucesso. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima. Direita. Aqui. Vamos lá.